Você tá bom, filhão? Maravilha. Gente, boa noite, graça e paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês. Um momento assim de festivo, um momento de ações de graças, louvando e bendizendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o responsável pelo nosso bem-estar. Ele é maravilhoso. Graças a Deus. Então, gente, aqui a gente tem múltiplos motivos de louvar e glorificar o nome do Senhor, que coloca a gente até numa situação bastante desafiadora, porque a gente tem que abordar vários segmentos, né? O moço faz 61 anos, declara 38 anos e 6 meses de paixão. Era uma princesa, agora é a rainha, né? Dona Maria Eliette. E aí quando ele coloca nesses termos, né, 38, 6 meses, que pela graça e misericórdia de Deus, eu estava lá tendo a oportunidade de celebrar o casamento deles. Aí vocês imaginam, né? Se há 38 e 6 meses eu já estava celebrando casamento, pode parar, não precisa ficar fazendo cálculo. Não precisa ficar fazendo cálculo, não. Este ano, se o Senhor Deus permitir e a gente chegar até o final, eu faço só 49 anos de casado. Aí o ano que vem, nós estamos lá, né? Se Deus permitir. Vai ser maravilhoso. Tem sido, né? Graças a Deus. A minha esposa mandou um abraço. Ela não é muito de me acompanhar mesmo, porque ela é muito entregue às coisas que ela pega para fazer. Ela deve estar no chão, lá numa daquelas salas lá da sede, rolando com as crianças lá. Porque o ministério dela é infantil e louvor às vezes, mas ela se apega e fala, não, eu vou rolar com as crianças, vou cumprir meu ministério. Mas mandou um abraço. E aí, gente, aqui a palavra mais objetiva e mais aplicável na noite de hoje é gratidão. Gratidão, né? Então, a gente lembra aí do Salmo 150, para iniciar a gente ler. Não espera de mim muita coisa, não, porque eu não estou preocupado com técnica de pregações, não, viu? Eu gosto muito de estar num ambiente igual esse, assim, quando a gente tem, na realidade, a liberdade para a gente se entregar à direção do Espírito Santo e passarmos um momento assim, um momento de edificação espiritual, um momento de confraternização, de comunhão, e com esse objetivo único que nos une, que é o de bendizer e glorificar o nome do Senhor. Então a palavra de Deus diz, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, quando a gente reúne com esse objetivo, para solenemente louvarmos ao Senhor. O evangelista João registrou que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo vem com Romanos 11:36 e ele coloca que todas as coisas pertencem ao Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, portanto, glória eternamente. Amém. E quanto a nós
nós temos que fazer conforme o próprio Paulo, pelo mesmo Espírito, diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, 31, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Aí cumpre-se o que o profeta Isaías disse lá no capítulo 43, versículos 7 a 10, mostrando o porquê e o motivo pelo qual ele nos fez e nos trouxe à existência. Ele diz que a todos quantos chamei e fiz, para a minha glória os fiz. Então fomos chamados para glorificar o nome do Senhor. Temos muitos motivos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje, este ministério aqui, completando seus 25 aninhos, e aí a gente tem aquela história, né? Onde é que nasceu? Nasceu na garagem da casa de Daniel e Adirlene. Passamos ali para aquela esquina, ficamos ali um tempo e construímos esse prédio. Glória a Deus. Mas na realidade, lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus falou assim: eu estabelecerei a minha igreja sobre esta rocha, que foi a confissão de Pedro, identificando Jesus como o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, que sou eu mesmo, dizia Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos aqui igreja local 25 anos. Mas se a gente voltar no tempo, lá pelos anos, possivelmente anos 28, anos 27, por aí, foi que Jesus falou isso. Quando ele dizia que estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então essa igreja cristã, da qual fazemos parte, ela tem na realidade quase 2000 anos de existência. E como diz o profeta Miqueias no capítulo 3, versículo 6, o Senhor Deus diz assim, ó: eu, o Senhor, não mudo. Uma das características de Deus, nos atributos de Deus e unicamente dele, porque só o Senhor é Deus, imutável. Só ele não muda. Ele é eterno, o que ele é, ele o é, como disse ele a Moisés. Diga ao povo de Israel que eu sou o que sou, ou existo porque existo. Então é a teontologia, a natureza, a característica, a existência de Deus em sua essência. E aí a gente fica passeando pela Bíblia e a gente lembra de Efésios, no capítulo 4, versículo 11, quando fala que esse camarada aqui é um presente de Deus para a igreja. A Bíblia diz assim: e o Senhor Deus deu à igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres. Então, pastor é um presente para a igreja. Mas ao mesmo tempo que ele é um presente para a igreja é um presente para o pastor. Porque se você, rebanho, se você ovelha não existisse, não haveria razão de existir pastor. Então a gente existe em função do rebanho. E nós viemos para servir. O Senhor separou a gente segundo a graça, a misericórdia dele. Porque não há mérito, não há dignidade, não há merecimento nenhum em mim, nem nele, conquanto eu vejo virtudes maravilhosas na pessoa dele, mas como humanos que nós somos, é a graça de Deus que nos colocou com essa responsabilidade de estarmos diante do seu povo. Então é pela graça, pela misericórdia, é pela bondade do Senhor que nós fomos feitos isto. E o Senhor nos pegou e nos colocou à disposição do rebanho para servir a igreja. Provérbios capítulo 25 diz isso, né? Que a gente deve conhecer bem o estado das ovelhas, cuidar bem do rebanho, porque quando a palha, o feno, a palha é removida,
aparecem os brotos, os rebentos, a nova vegetação. E existe muita fartura quando remove a palha e ministra a palavra viva e pastoreia, conforme diz a palavra que acabei de mencionar. Conhecer o estado das ovelhas e cuidar bem do rebanho, removendo a palha para que haja pasto verdes e águas tranquilas e cristalinas. Assim sendo, a igreja cresce, o pastor é abençoado, esse carinho todo que ele recebeu aqui, a gente nem espera isso, não. A igreja faz muito bem fazê-lo, honrando o seu pastor. Mas como pastores, nós só temos, na realidade, a garantia, pela graça e misericórdia de Deus, como vocês têm, que é a vida eterna. Estes agrados são muito bem-vindos, porque faz bem para o pastor, porque o pastor come, às vezes deixa de comer, às vezes deixa de dormir, às vezes larga no prato a comida para correr e socorrer uma ovelha, e nós não estamos fazendo favor nenhum. É bom demais isso, porque o Senhor achou e olhou para a gente, nos olhou com o seu olhar de misericórdia e falou, não, esse aí eu vou separar para, como disse o Senhor para Ananias a Paulo, o Senhor disse para Ananias relacionado a Paulo, vai porque esse aí eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer em função do cumprimento da missão que eu entrego nas suas mãos. Quando Ananias achou demais ir encontrar Saulo, que estava cego por causa da perseguição que fazia a igreja. Ananias falou, não, senhor, esse homem aí não vale nada não, vou lá não. Ele já tem causado morte de cristãos, e aqui ele tem carta das autoridades para perseguir todos os do caminho. Eu vou lá não. O senhor fala, vai sim, senhor. Vai porque eu já preparei o coração do camarada lá. Você chega lá e diz que o senhor mandou e você vai orar por ele, para ele recuperar as vistas, e eu vou mostrar para ele o quanto ele deverá se aplicar a serviço do reino. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim nós somos separados. Então, amados, 25 anos de existência da igreja local, quase 2000 anos de existência da igreja de Cristo, nós somos esta, 61 anos de idade e ministerialmente tem 24, 25 anos. Pastoreio, né? 13 anos, mas servindo já a esse tempo todo que eu disse. Então nós estamos glorificando a Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor, que apesar de todas essas colocações que eu fiz aqui, a gente tem vivido momentos que eu chamo de momentos bem positivos, porque a gente está vendo se cumprir a palavra de Deus. Não fosse o cumprimento da palavra de Deus, nós estaríamos perdidos. Mas como está se cumprindo a palavra, é bom a gente meditar e ver que, apesar de todas as maravilhas que nós já citamos aqui, elas não pararam. Deus continua, como eu disse a princípio, o profeta Malaquias, eu, o Senhor, não mudo, disse Deus, e por isso vocês ainda existem, como diz o texto, eu, o Senhor, não mudo, por isso não sois destruídos. Então, pela graça e a misericórdia do Senhor, Ele conhece a nossa limitação, e Ele, é claro, que Ele espera de nós o melhor, mas o melhor que temos, nós sabemos que fica muito aquém daquilo que, na realidade, o Senhor é digno de receber da nossa parte, como servos, como adoradores, porque Ele está muito além daquilo que nós temos para oferecer. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e a gente procura dar a Ele, claro que a gente procura dar a Ele o melhor que a gente tem, mas o melhor que a gente tem está muito aquém do que Ele merece. Mas vamos lá, Ele não espera de nós, além da própria limitação que nós temos, e se alguma coisa de boa que tenhamos, veio dele, e a gente devolve em forma de louvor,
em forma de gratidão, em forma de adoração, bendizendo o nome dele. Assim como nós estamos fazendo agora. Solenemente, reunidos, a gente cultua a Deus, congregados. Mas a vida da gente, desde que resgatados, é para a honra e glória dele, quer no templo ou quer onde porventura estejamos. Lá no trabalho, lá no lazer, lá no seio da família, ou comprando, vendendo, passeando ou trabalhando, fazendo o que quer que porventura estejamos fazendo, que nós tenhamos este cuidado de estarmos fazendo, sempre procurando agradar ao Senhor em todas as nossas ações. É a continuidade do que estamos fazendo aqui. Aqui é bonito, é gostoso, é fácil, né? E sabe o lugar mais difícil que tem, que existe sobre a face da terra, o lugar mais difícil que tem para a gente ser testemunho para valer? É dentro da casa da gente. É com a família. Porque lá eles conhecem as limitações da gente, eles conhecem, costumam dizer os defeitos. Eu não falo que é defeito, eu falo que é limitação. Mas ser testemunho na família. Uma certa feita eu cheguei à conclusão e fiz uma oração para Deus. Senhor, tem misericórdia, quando o Senhor tiver que abraçar da família, abraça a família toda de uma vez, porque o que é o primeiro abraçado, ele tem que pagar um preço tão grande para tentar salvar a família, porque ele tem que mostrar a diferença. Se ele mudou de verdade. Aí eu me lembro quando eu me converti. Eu fui o primeiro lá de casa. E uma família bem numerosa, éramos 8 irmãos e os meus pais. Aí quando eles descobriram que eu era cristão, tinha uma mesa de baralho lá em casa que começava sexta-feira e só parava domingo, depois do almoço, lá para a tarde. E eu fazia parte e nunca mais assentei nela. E aí aquele negócio, né? Veio a perseguição. Não tinha lugar para orar em casa, tinha que orar com voz suave, bem pianinho, bem quase que no silêncio. No banheiro, porque não podia soltar o som, porque perturbava, e eles não gostavam nem de ouvir falar. Certa feita eu falei, vou trazer a mocidade da igreja aqui. Meu irmão mais velho, que era o arrimo da família, meu pai era vivo ainda, mas o meu irmão sempre tomou a frente. Alcides, já não chega você com esse negócio aqui dentro de casa, ainda vai trazer a igreja cá para dentro de casa? Eu fiquei caladinho, isso aí foi num domingo. Falei, puxa vida, que situação. Eu quero trazer, como é que eu faço? Aí eu declarei um jejum. Aí eu fiquei de jejum. Naquele domingo, passou o domingo, passou segunda, passou terça, passou quarta. E eu de jejum, nem água punha na boca, e oração. Quinta-feira, jejum. No final da tarde, início de noite, meu irmão olhou para mim, Alcides, você não falou que ia trazer os jovens lá da sua igreja aqui? Eu falei, mas você lembra que você falou comigo? Bastava eu aqui e ainda queria trazer a igreja cá para dentro? Ah, não, esquece isso, traz os jovens cá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós fizemos gelatina, aquela gelatina vermelhinha. Minha turma era caipira demais da conta. Um chamava gelatina vermelha de rubi, a gelatina verde de esmeralda, coisa de adolescente, coisa de jovem, né? Mas olha, valeu a pena. Quando a gente é criticado, é melhor, porque a gente ora mais, busca mais convicção, dá mais testemunho. Eu ouvi assim, a hora que acabar o dinheirinho, eu quero ver se você continua crente. Passeou, irmão, passeou, não é paz do Senhor, não. Passeou, irmão. Quantos nós já sofremos estas coisas, né? Por testemunharmos e amarmos a Jesus. Mas aí, todos os meus foram salvos. Tem um irmão que preparou para ser batizado há muitos anos atrás e até hoje, por causa de família
ele segurou a peteca e o Senhor está segurando ele vivo até ele confessar. Ele preparou até para batizar e não batizou ainda. Mas ficou viúvo há pouco tempo. Acredito que a encrenca saiu da frente dele. Agora ele vai. Porque a dona parecia que era religiosa, mas nem a religião que ela dizia que pertencia, ela praticava não. Ela era só um entrave na vida do meu irmão relacionado à vida cristã. Era uma mulher boa, mas veio converter quando estava na hora de partir para a glória, graças a Deus pela vida do pastor Edson Geraldo Longo, meu irmão, filho na fé, que acompanhou de perto, principalmente os últimos dias dela, e ela confessou a Jesus e mandou pedir perdão à família inteira, graças a Deus. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, porque eu contei essa história toda, falei muito de Bíblia, falei de muitos textos e tudo. Agora vamos rapidamente compartilhar com vocês o que eu entendo que vai ser um consolo, porque tem sido um conforto para mim. Esta vida que nós estamos levando é uma vida muito abençoada. Nós temos contemplado a graça e a misericórdia de Deus todo dia na nossa vida. Mas evidentemente que vivendo no contexto em que nós estamos vivendo, a atual sociedade e a situação em que ela se encontra, no mundo inteiro, mas em se pensando em Brasil, nós estamos vivendo um momento muito melindroso no país e uma situação de muita ameaça ao nosso bem-estar. E queiramos ou não, confiamos em Deus e não abrimos mão disso. Mas há uma grande preocupação por causa da nossa limitação. Mas eu fico muito feliz que está se cumprindo as Sagradas Escrituras. No entanto, como humanos, nós precisamos consagrar mais ainda a nossa vida e nos fortalecermos mais no Senhor, porque os dias são maus e como é cumprimento da palavra do Senhor, nós não precisamos ficar esperando melhores dias, não. Principalmente se a convicção cristã e a luz, o resplendor da glória de Deus é presente nas nossas vidas, podem preparar, porque continuaremos sendo alvos de perseguição das mais atrozes possíveis. Se vocês lembram um pouco de história da igreja, Nero queimando cristãos, né? Aprisionando cristãos, fazendo toda aquela perseguição, os 6 milhões de judeus, países hoje existentes que cristãos são perseguidos e mortos, presos, e no Brasil não está diferente. Tem um processo contra um pastor que orou, falando para Deus, relacionado ao nosso presidente. A Bíblia diz que o Senhor quebra os dentes dos reis, né? E o pastor orou: o Senhor quebra a mandíbula daquele homem, que ele está falando demais. Só que publicaram isso, caiu na rede social, e o ministro da justiça, entre aspas, porque de justiça não tem nada, abriu um processo contra o pastor por causa da oração que ele fez. Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente está fazendo, falando. Até para pregar hoje a gente está tendo dificuldade. O pastor Cláudio Duarte fez uma alusão ao Monte do Calvário. Jesus estava pregado na cruz e logo o cara da direita é que reconhece, pede perdão, e o Senhor Jesus hoje mesmo estará comigo no paraíso. O da esquerda, eu quero saber desse cara aí, não da esquerda. Quer dizer, aí o povo começou a rir, ele falou assim: não pode parar, a gente não pode nem pregar a palavra mais, vocês ficam fazendo ligação com situações políticas, eu não quero saber disso não. Então a gente está vivendo isso, essa linha muito tênue. E temos que ter muita vigilância, precisamos muito mesmo de consagrar as nossas vidas. Mas lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 13 e 14, o Moisés deu uma resposta para o povo, lá no deserto.
E aí eu quero compartilhar com vocês, para vocês guardar direitinho. Pensa bem aí nesta frase: no deserto da vida. Repete aí. No deserto da vida. A gente fala assim, repete, é para a gente guardar mais. Aí daqui uns dias eu volto cá e pergunto: o que eu falei da última vez? O senhor falou sobre o deserto da vida. Fica fácil de guardar, tá? Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. Isso aqui eu já estou lá no finalzinho do diálogo, da contenda, da dificuldade que Moisés estava enfrentando. Então já vamos lá para o 13 e 14. Capítulo 14, verso 13 e 14 de Êxodo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa resposta que Moisés deu ao povo é porque o povo estava naquela situação de inconformismo. Apesar de terem visto muitos milagres, muitas manifestações, muito poder de Deus, mas o povo estava brigando com Moisés, reclamando com Moisés, com saudade das carnes, das cebolas, do alho, do Egito, onde eles eram escravizados, chicoteados, não tinham direito nem de respirar, porque escravo não tem direito nem razão própria pessoal. Todo o sentimento do escravo é para servir o seu senhor. E eles estavam lá no Egito, debaixo de chicote, com opressão, buscando palha, amassando barro para Faraó fazer os seus palácios, e a eles uma migalha de uma raçãozinha para sobreviver e manter a força de trabalho para servir aos déspotas imperadores do Egito. E quando Deus tira-os de lá, os tira com mão poderosa, mostra poder, mostra graça, mostra misericórdia, mostra cuidado. E por causa de uma situaçãozinha e aquela precipitação, aquele imediatismo que é próprio da natureza humana, e isso aplica para nós também, eles acharam que todas as coisas teriam que estar ao seu redor e viver num conforto tremendo. É um evangelho mal pregado que fica garantindo para os ouvintes, para o povo, temos ouvido este evangelho, de que é tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo legal, está tudo muito bom, que você com Jesus não vai ter problema, não vai ter problema. Como é que eu posso contradizer Jesus? No mundo tereis aflições, sereis perseguidos, alguns lançados em prisão, outros até mortos. Mas eu venci o mundo e vós vencereis. Mas ele não prometeu mar de rosas para nós. O que nós temos que entender é, nós fomos alistados para a guerra, para a batalha, para a luta. Quando a gente coloca a vida da gente à disposição de Deus, nós só temos Deus e basta, né? Maior é o que está conosco do que os que vêm contra nós. Mas o resto é tudo contra nós. O resto, o mundo, o inferno, se a gente não tomar cuidado, até o nosso pensamento e propósito do nosso coração acaba gerando conceitos que comprometem o bem-estar da gente, a gente mesmo, com reforços negativos internos, pensando, não adiantar, não dá mais, não continuo, não está valendo a pena. O povo de Israel, no deserto, eles estavam lá nessa confusão. Porventura, Moisés, não havia no Egito sepulcros para que fôssemos lá mesmo sepultados?
e servíssemos aos egípcios, mas lá nós tínhamos carne, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos alho. Esqueceram da chicotada, do sofrimento, do desespero, da depressão, de todas as situações adversas que eles viviam lá, destinados à morte. Nós estamos aqui dentro. Mas quantos de nós aqui pensaram já que a vida nem tinha mais motivo de continuar? Eu sou um deles. Com 20 anos de idade eu imaginava que não valia a pena viver mais. Porque era tudo muito adversário a tudo que eu gostaria que acontecesse comigo. E parece que tudo dava errado. E eu já não tinha mais motivo para continuar. E não passava fome, não. E eu não tinha uma vidinha muito singela, muito simples, não, porque eu era muito malandro. Então eu tinha uma folga boa, porque eu trabalhava e eu sabia fazer dinheiro. Então, a mesma forma que eu sabia fazer dinheiro, o dinheiro escoava, e como o dinheiro, conquanto ele seja na realidade um elemento importante na nossa vida, mas ele não traz paz nem alegria para ninguém. E aí é como que pondo no bolso furado e não sabendo para onde vai. Mas mesmo assim, a minha vida não tinha mais sentido. Então eu estava no deserto, terrível, o Senhor me tirou de lá. Você estava num deserto terrível e o Senhor te tirou de lá. Hoje nós estamos cá a caminho da terra prometida. Mas estamos neste deserto mesmo, cercado de multidões, porém parece que nós estamos sobre areias escaldantes, sol escaldante, um deserto terrível, numa busca de paz, numa busca de favorecimento, numa expectativa de melhoramento da situação. Então a gente vive nesse... Como é que é isto, pastor? Mas a palavra diz assim como o povo de Israel, no passado, muitas vezes, vivia lá no deserto da vida, nós também nos sentimos hoje da mesma situação. Ainda que estejamos com esta promessa e tenhamos já visto todos esses milagres de Deus. Há muitos dentro deste contexto do universo evangélico reclamando da vida. Mas se a gente parar para pensar e fazer uma análise do antes e do agora nas nossas vidas, nós vamos descobrir que nós temos muito mais que agradecer do que pedir. E razão nenhuma nós temos para reclamar. Nós devemos viver dando graças, louvando e bendizendo o nome do Senhor todo o tempo. Até porque, por mais que as coisas pareçam contrárias, nós temos a plena convicção de que o Senhor, como já disse, o Senhor não mudo. E Ele deu uma palavra a nosso respeito. Tirou-nos do Egito para levar-nos à terra prometida. E na história de Israel, tirar de um lugar para o outro no horizontal. No nosso caso é no vertical. O Senhor vai nos tirar dessa terra e levar para Ele, para com Ele estarmos eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o deserto de agora não deve ser um elemento que nos empurre, que nos impulsione para insatisfação, para dar menos que nós podemos dar ao Senhor, a nível de serviço, de louvor, de adoração, de ação de graças, porque conquanto as coisas não sejam todas como nós gostaríamos que estivessem sendo em nosso favor, nós ainda somos privilegiados e bem-aventurados, nós somos o povo mais feliz da terra, porque por mais que sejamos provados, nós temos a certeza de que esta transitoriedade, este imediato momento que passamos pela terra, é uma questão pura e simplesmente de uma preparação para entrarmos na glória eterna do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Então Israel estava lá brigando com Moisés, e Moisés respondeu para eles. Assim como nós muitas vezes pensamos que Deus já nos abandonou neste deserto da vida, por causa das provações, das dificuldades, das lutas, né? A gente tem assistido algumas
pessoas dos nossos, está lá vivendo com câncer, meu Deus, tem 12 anos, tem 15 anos. Outras com situações muito terríveis, mas estão firmes na fé, glorificando ao Senhor com alegria, porque tem certeza da salvação. E eu que estou saudável, você que está saudável, agora nós não sabemos nem será que nós estamos saudáveis mesmo? Tá? Tem gente que está aí, ó, no campo de futebol jogando bola e pifou, foi embora. O outro está tocando. Será que posso falar que está tocando violão? Não vai comprometer quem toca violão aqui, não? Quando ele está tocando violão, está cantando, foi embora. O outro está pregando, está lá no altar e já era. Então nós não sabemos a hora nem o momento, mas isto é bom porque a gente tem que ficar preparadinho, porque a gente não sabe a hora. Uns ficam no leito da enfermidade muito tempo, os outros estão indo assim, ó, igual um balãozinho, furou, apagou, pronto. Então, a preparação, vivermos prontos a todo momento, porque não sabemos a hora que o Senhor vai determinar que nós deixemos essa terra. Assim sendo, Moisés, ouvindo toda aquela ingratidão, e aquela precipitação, aquela irritação, aquela contenda daquele povo, xingando Moisés, brigando com Moisés, disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Olha só. Gente, às vezes dentro da igreja, não, eu não vou ficar na igreja, não está adiantando nada, e volta para o mundão, para a escravidão do inferno, para as garras de Faraó. Mesmo já tendo visto o milagre de Deus. Então Moisés diz ao povo: não temais, estai quietos, e veja o livramento que o Senhor hoje vos trará, vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, o Senhor vai tapar a vossa boca, porque Deus não mudou. E Ele prometeu dar-nos vida abundante. Vida nossa no altar, gente. Vida de oração, vida de observação, e observação no sentido atendimento à palavra. Ser crente é ser diferente. Sermos membros do corpo de Cristo é brilharmos o resplendor da glória de Deus nas nossas vidas. Assim sendo, queridos, a gente vence mesmo através do deserto, caminhando, claro, sob a proteção de Deus. O versículo 19 e 20 diz assim, ó: então o anjo de Deus, que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. E a nuvem, que estava também à frente do povo de Israel, também ela saiu da frente do povo e voltou e foi para a retaguarda, foi para trás do povo de Israel. Fez uma muralha de divisão, porque Faraó, os egípcios, estavam vindo para perseguir e para pegar os israelenses e fazê-los voltar, os hebreus, né? E fazê-los voltar para a escravidão dele. Então o anjo que ia na frente passou para trás. A nuvem que estava na frente passou também para trás de Israel. E para os egípcios, a nuvem era uma escuridade. Mas para Israel, era um facho de luz, de forma que separou os egípcios do povo hebreu. Os egípcios não enxergavam, não podiam chegar até os hebreus. E os hebreus caminhavam. A nuvem que ia à frente, o anjo que ia à frente, passou para trás, para proteger Israel e esconder Israel dos olhos dos egípcios, de forma que os egípcios não alcançavam os hebreus.
Olha só como é que Deus trabalha a proteção. Então, viver neste deserto sob a proteção de Deus é garantia de vitória. Nós vamos chegar à terra prometida. Não importa quem está em Brasília, não importa quem está no Palácio de Despacho ali em Belo Horizonte, não importa a ONU, não importa os países, os globalistas, os comunistas, os fascistas, não importa nada. O que é que está vindo aí, pastor? Que desespero é este? O mundo, a terceira guerra mundial, não sei mais o que. É tanta coisa, é tanta notícia, é tanta coisa ruim que a gente está vendo. Está se cumprindo as Sagradas Escrituras, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos tempos seria isso mesmo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, tempestade de todo jeito. Isso significa, na realidade, essa convulsão social que o mundo está nela. E nós estamos cá. Mas já já o Senhor manda tocar a trombeta, a gente larga esse tempo para trás e vai para a glória do Senhor. É bom ou não é? Então Moisés disse, gente, para. Vocês não viram o milagre de Deus na vida de vocês? Vocês não viram como é que Deus já agiu? Então olha para frente, vamos caminhar. Vocês agora fiquem quietos e esperem o agir de Deus. Porque Deus agirá. E Ele pelejará por nós. E nós nos calaremos. Aí Israel todo recebeu esta palavra. E se nós não conseguimos ir a lugar nenhum sem Cristo, sem Deus, qual deve ser a nossa conclusão? Apegarmos-nos ao Senhor, porque ninguém pode, coisa alguma, como disse ele, sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos aqui com 25 anos de existência de igreja local, 61 anos de vida, natalícia, 38 de casado, né? Eu com 72, parece que nem parece que tem 72, olha para mim, veja. Eu perguntei a alguém, falou, não, parece que tem 90. Eu falei, pode até ser na casca, mas lá dentro tem uma jovialidade, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, sob a proteção de Deus, o deserto se torna um lugar de experiência maravilhosa. Essa situação que nós estamos vivendo, que a gente está vendo acontecer por aí, olha, refugiarmos-nos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte, é a iniciativa mais sábia que possamos tomar, porque Ele é Deus de poder, e agindo o Senhor ninguém pode impedir, e não há impossível para o Senhor. Felizes os que esconderam-se neste abrigo seguro que é a poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. No Salmo 34, 7 e 8, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz o homem que nele confia. Feliz a pessoa que nele confia. Então nós estamos sob a proteção de Deus, e isto nos assegura que nós não vamos parar de caminhar. Além de sob a proteção de Deus, nós vivemos contemplando, na realidade, a provisão do Senhor. Vocês sabem que, logo após esses dois versículos aqui que nós lemos, vem aí a passagem pelo Mar Vermelho, porque o povo olhava o mar e falava, e agora, como é que nós vamos fazer? O mar na frente, como é que atravessa? Os egípcios atrás, como é que nós vamos fazer? Aí o anjo volta para trás, a nuvem volta para trás, cerca, Moisés estende a vara sobre o mar, e o Senhor faz uma ventania acontecer, e abre o mar, um caminho no meio do mar, de forma que havia uma barreira de água, e outra à esquerda e outra à direita, e o povo passando.
E foi exatamente depois que o povo saiu do lado de lá, lá vai o Egito dentro da vala aberta entre as águas do mar. E lá o Senhor fez com que eles fossem todos náufragos, morreram lá. Olha o livramento de Deus. Então, a gente contempla essa provisão divina em nos proteger, em nos abrir caminhos para que nós não precisemos parar nesta jornada. Verso 21 e 22 diz assim, ó: Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca. As águas foram divididas, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em terra seca, e as águas lhes foram um muro à direita e um muro à esquerda. Olha que coisa maravilhosa. Você passando e olhando assim, água de um lado, água do outro, você passando aquela no fundo lá do mar. Imagina, dá para imaginar a ação de Deus em nosso favor? Nossa mente pode não alcançar estas coisas, é demais para a nossa capacidade natural imaginar. Mas quem duvida do poder de Deus? Só quem na realidade não tem experiência e conhecimento das ações de Deus na sua vida. Nós, pela graça e misericórdia do Senhor, já o temos. Jesus sempre abre, Deus, né? Sempre abre o mar vermelho para que aqueles que nele confiam. Nós não temos por que parar de essa marcha em prol do reino dos céus, do reino de Deus, e essa vida de compromisso com o Senhor. No verso 24 e 25, logo antes do amanhecer, a coluna de fogo e da nuvem, Deus eterno, o Deus todo-poderoso, olhou para o exército dos egípcios e fez com que ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fazia com que as suas rodas atolassem e não saíssem. Aí Deus emperra os nossos inimigos. Deus emperra os nossos inimigos, de modo que eles não podem desenvolver uma velocidade tal que nos alcance. Pelo contrário, se distanciem mais e mais de nós. Verso 24 e 25. Deus pode usar as coisas simples para confundir as grandes. É coisa que nós já conhecemos. Concluindo, queridos, 1 Coríntios 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então este povo, olha, pela graça e misericórdia de Deus, eu já vi teólogos, pessoas graduadíssimas na teologia, com pós-graduação em áreas específicas da teologia, e nunca me comoveu. Mas eu já vi pessoas que não sabiam nem ler, contar revelações de Deus. Deus apareceu para mim, Deus me falou, e era tranchant, falava e cumpria. Pessoas que não sabiam ler, mas tinham coração no Senhor, amavam o Senhor, converteram de verdade, viviam para a honra e glória do nome do Senhor, falavam aos corações da gente muito mais que qualquer técnica teológica ou capacidade intelectual de fazer convencer multidões, que na realidade não fazia. Mas pessoas que não tinham aparência, nem formosura, nem intelecto desenvolvido, falando da glória, das experiências, das maravilhas de Deus sobre as suas vidas, edificando multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, querido, o resultado final, então os egípcios disseram: vamos fugir da presença deste povo. O Deus eterno está lutando a favor deles contra nós. Veja só, o versículo 25 está escrito isso que eu acabei de ler.
emperrou-se-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra nós. Então, queridos, fiquem tranquilos. Quando a Bíblia diz que os nossos inimigos vêm por 7 caminhos contra nós, ou por um caminho, compactado, por um caminho eles vêm contra nós, unidos, fortes, tá? Mas quando chega a nossa presença, eles saem por 7. O que quer dizer isso? Era um muito mais forte quando unidos, mas quando dispersos são fragilizados, e eles fogem por 7 caminhos. Vieram com toda a força, com toda a capacidade, com toda a estrutura contra nós, mas quando depara conosco, a glória de Deus resplandece de forma tal que confunde os nossos adversários. E os egípcios foram confundidos de tal forma que o medo assolou-lhes a alma, e eles chegaram à conclusão: não dá para pelejar contra este povo, fujamos, porque o Deus eterno, todo-poderoso, o Deus deste povo, está lutando por eles contra nós. Vamos sair fora, porque estamos derrotados. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, amados, o ministério aqui já tem 25 anos de fundação. Você pode ter chegado há pouco tempo, não tem problema. Você foi inserido no contexto de um povo que está marchando para o descanso eterno, para a glória eterna, para o gozo eterno. Deus está em nosso favor. Os anjos do Senhor acampam ao redor de nós todos que o tememos e nos livra de todo o mal. Então no deserto da vida que estamos, não temos que ter nenhum receio do que está para acontecer. Porque quando a coisa apertar mesmo, não tiver mais por onde ir, o Senhor vem e tira a gente, e a gente está numa boa. Só alegria. E vamos para a festa. Louvar e bendizer e glorificar o Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe o Ministério Vida, congregados aqui neste lugar. Deus abençoe o nosso pastor, a sua família, abençoe você, cada um de vocês, em nome de Jesus, com muita graça, com muita unção, com muita paz, com muita alegria, com muita convicção. Continuemos orando, glorificando, adorando, servindo ao Senhor. Não cale a boca, grite por onde quer que vá, que Jesus é a solução. Salve as almas, testemunhe, brilhe em meio a esta sociedade. Eles dependem de nós para conhecer essa verdade libertadora. Que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome de Jesus. Amém. Glória.